Após delinearmos e conduzirmos toda a coleta de dados de um estudo de caso-controle, como podemos estimar as associações? Resgato o exemplo do estudo de caso-controle que buscou investigar um surto de morte por insuficiência renal aguda em crianças, no Haiti. Quais eram as possíveis causas? Dentre os vários fatores de exposição investigados, os pesquisadores chegaram à conclusão de que a ingestão do xarope de paracetamol estava associada com aquele evento. Buscas mais aprofundadas viram que, de fato, aquele xarope de paracetamol tinha uma matéria-prima contaminada com uma substância chamada dietileno glicol, que é altamente tóxica, e foi o que causou a morte dessas crianças. Os pesquisadores suspeitaram dessa exposição devido a um indicador muito importante no estudo de caso-controle, o odds ratio, razão de odds ou razão de chances. Naquele caso, a ingestão de paracetamol tinha um odds ratio de 52,7. O que esse número quer dizer? Primeiramente, vamos buscar entender quais são as estimativas de associação possíveis de se fazer em um estudo de caso-controle. Lembram da nossa tabela 2x2? Ela também estará presente aqui no estudo de caso-controle. Porém, temos um problema. Enquanto nos estudos de corte, o nosso caminho partia da exposição para o desfecho, a nossa análise conseguia fazer a variação de proporções de riscos. Resgatando uma proporção é basicamente uma parte de um todo. Por exemplo, a proporção de indivíduos expostos que teve aquele evento dentro de todos os expostos. O estudo de caso-controle, infelizmente, não nos permite fazer essa relação horizontal, pois nós estamos partindo desses grupos verticais. Estamos partindo dos casos e dos controles. A nossa relação aqui é vertical, ou seja, A e B não são mais parte de um todo. Ou seja, a nossa proporção tem que ser feita agora dentro de um grupo que tem as mesmas características. A parte de um todo fica agora por conta de A sobre A mais C. Esse é o cálculo que é possível. O que esse cálculo quer dizer? A soma dos valores presentes na célula A mais C representa os portadores dos desfechos, ou seja, são os nossos casos, o total de casos identificado. A são os portadores de desfecho que tem a história da exposição. É o nosso caso exposto. Se fizermos uma proporção de A sobre A mais C, estamos falando da proporção de casos expostos. Isso sim é uma probabilidade. A mais C, eu tenho noção que é um todo e eu posso pegar parte dele. No outro lado, temos a mesma ideia. Somando B mais D, estamos levantando todo o grupo sem o desfecho. B são os indivíduos sem o desfecho, mas que tiveram uma história de exposição. Fazendo a razão entre B sobre B mais D, temos também a proporção, que é a proporção de controles expostos. Essa também é uma probabilidade. Ou seja, nós não podemos aqui lidar com aquela mesma proporção que lidávamos em estudos de caso-controle e estudos do tipo ensaio clínico, que nos dá o valor de riscos, que seria a proporção de expostos que teve o evento. Não é possível calcular riscos dentro de um estudo caso-controle, pois nós formamos os grupos de uma forma diferente dos estudos de corte e ensaio clínico. Como podemos, então, lidar com essa proporção possível dentro do estudo de caso-controle? A estimativa aplicável seria justamente a razão de odds, ou razão de chances, ou odds ratio, que citamos lá no estudo que identificou a ingestão do paracetamol como nosso fator de exposição relacionado ao desfecho de morte por insuficiência renal em crianças no Haiti.
Quem já estudou algum sistema de apostas deve ter até alguma familiaridade a esse termo de odds. De fato, a sua aplicação de apostas foi traduzida, transferida aqui para o nosso estudo de caso controle. Vamos um pouco mais a fundo. O que seria um odds? A interpretação dessa forma seria de que um odds é uma razão entre uma probabilidade de ocorrer um evento sobre a probabilidade desse evento não ocorrer, ou seja, o seu complemento. Vejam que temos uma probabilidade P e sempre 1 menos P, sendo que as probabilidades deveriam sempre somar 1 ou 100%. Essa é a definição matemática do que seria um odds. Ao fazermos a razão de dois odds, temos o odds ratio. Na razão de odds, estamos avaliando a relação do odds de determinado evento em dois grupos diferentes, como, por exemplo, o odds do grupo de expostos e o odds do grupo de não expostos. É aí que entra a aplicação no estudo de caso controle, pois é justamente isso que nós temos: grupos de casos que foram expostos e não expostos e grupos de controle que foram expostos e não expostos. Voltando para a nossa tabela 2x2, vamos tentar calcular o odds desses dois grupos. Vamos começar com o odds de exposição entre os casos. Como falamos anteriormente, o odds se trata de uma razão entre a probabilidade de determinado evento ocorrer sobre a probabilidade de ele não ocorrer. O que seria o odds de exposição entre os casos? A probabilidade de encontrarmos aquele fator de exposição sobre a probabilidade de não encontrarmos aquele fator de exposição. Vamos pensar na primeira parte. Qual seria a probabilidade, dentre os casos, de esses indivíduos estarem expostos? Ora, os indivíduos que eram caso e estavam expostos foram A, dividimos A sobre o todo dos casos, que seria o A mais C. Temos aqui a probabilidade dos casos terem aquele fator de exposição. Precisamos agora fazer a divisão pelo complemento dessa probabilidade, que é a probabilidade de não estarem expostos. Vejam bem, na nossa tabela 2x2 já temos uma indicação do que seriam os casos não expostos. São justamente esses indivíduos da célula C. Qual seria a probabilidade, então, de encontrarmos esses indivíduos? Seria C sobre o total, A mais C. Vejam que podemos fazer aqui um cancelamento, tendo dois termos iguais, o que nos leva à simplificação de que o odds da exposição entre os casos seria A sobre C. Vamos calcular agora o odds, ou as chances de exposição entre os controles? Da mesma forma que fizemos anteriormente, os controles que estiveram expostos são justamente indicados aqui na célula agora como nossa variável B. Se precisamos de uma probabilidade, precisamos ver a parte dentro de um todo. B sobre B mais D. Semelhante ao cálculo anterior no grupo de casos, o complemento seria justamente a probabilidade dos valores que temos aqui nessa célula D, que são os controles não expostos. D sobre B mais D. O cancelamento que ocorreu anteriormente também ocorre aqui, que nos leva à simplificação de que o odds de exposição entre os controles nada mais é que B sobre D. Agora que identificamos que o cálculo do odds, ou da chance dos expostos, nada mais é que uma razão entre os casos expostos sobre os casos não expostos, e que o odds da exposição dos controles nada mais é do que uma razão entre os controles expostos e os controles não expostos, fica mais simples entender o que seria a razão de chances, ou a razão de odds. Essa razão entre casos expostos sobre não expostos e controles expostos sobre não expostos, A sobre C, B sobre D. Resgatando um pouco de álgebra básica na divisão de frações, podemos relembrar
que é possível resolver uma divisão de frações multiplicando o primeiro elemento pelo inverso do segundo, o que nos dá a conformação da multiplicação de A vezes D sobre C vezes B. Ao retornarmos à nossa tabela 2×2, vemos que multiplicar A vezes D e C vezes B nos leva a um outro nome comum da razão de chances, que é a razão dos produtos cruzados. Isso quando estamos lidando com estudos de caso-controle não pareados, que é o nosso exemplo aqui citado. E como fica o cálculo do odds ratio lá no nosso caso de gastroenterite? Depois que se deu início à investigação daquele surto de gastroenterite, foi identificado um total de 60 casos provenientes daquela corte de indivíduos que frequentaram o evento no domingo de calor que eu citei. Desses indivíduos, um total de 22 relataram ter ingerido iogurte. Iogurte pode ser um dos fatores aí que estamos buscando identificar como potencial culpado da gastroenterite. Para isso, montamos então a nossa tabela 2×2, onde o nosso desfecho seria ter a gastroenterite e o nosso fator de exposição é ter ingerido ou não iogurte. No nosso estudo, vamos assumir que isso foi feito por meio de um questionário. Todos os indivíduos que tiveram a gastroenterite foram entrevistados. Porém, 1.000 pessoas era uma amostra, um número muito grande, inviável de ser levantado nessa investigação. Então, para resolver isso, tendo posta a lista de convidados, foi possível fazer uma amostra de 260 outras pessoas que não tiveram gastroenterite, mas estiveram também presentes no evento. Desses, após questionários, 126 relataram ter ingerido iogurte. Vamos preencher a nossa tabela 2×2 então? O primeiro número que podemos preencher aqui seria o nosso total de casos. Temos 60. Essa dica de começar pelas margens sempre que possíveis é muito interessante para você completar a sua tabela 2×2. Outro total que nós temos aqui é dos nossos controles, que foram de 260 convidados. Dentro dos casos, os nossos pesquisadores identificaram que 22 ingeriram iogurte. Nós temos a mesma situação com os nossos controles, onde 126 relataram ter ingerido iogurte. Agora, partindo do total de cada grupo, podemos fazer uma subtração para chegar nos complementos aqui das outras células, onde teríamos 38 casos que não ingeriram iogurte e 134 controles que também não ingeriram iogurte. E aí, a gastroenterite estava associada ou não à exposição ao iogurte? Vamos calcular o nosso odds ratio, a nossa razão de produtos cruzados para identificar essa possível associação. Então, quando eu falo de produto cruzado, lembre que estamos falando da razão dessas duas multiplicações. O odds ratio seria, então, a razão entre 22 vezes 134 sobre 38 vezes 126. Isso aqui nos dá um total de 2.948 sobre 38 vezes 126, que seria 4.788. Dando sequência, temos que o nosso odds ratio, fazendo essa razão, seria de 0,61 e 15. Podemos manter aqui em 0,61, aproximadamente. E agora, qual a interpretação desse valor? A gastroenterite estava associada ou não à ingestão de iogurte? A interpretação da razão de chances
é muito semelhante à interpretação de outras razões, como a razão de riscos, o risco relativo. Em uma situação que temos uma razão de chances ou razão de odds de 1, temos a interpretação de que o fator não tem associação com aquele desfecho, ou melhor, que o desfecho não tem uma associação com aquele fator de exposição. Em uma situação que temos o odds ratio maior que 1, temos outra interpretação, de que o fator tem uma associação positiva com o nosso desfecho, semelhante ao que temos com uma situação de risco relativo maior que 1. Porém, não estamos aqui falando de riscos, não estamos medindo proporções de eventos, mas sim odds ou chances da presença de determinado fator de exposição em um grupo de casos e um grupo de controle. E na situação menor que 1, da mesma forma, temos uma suspeita de uma associação negativa daquele fator de exposição com o nosso desfecho. A nossa situação, calculada agora, era justamente esse ponto. Ou seja, baseando-se nas evidências e estimativas aqui discutidas, não há por que suspeitar do iogurte como o nosso possível causador aí, do surto de gastroenterite. Que outros fatores, então, poderiam ter essa associação? Vamos investigar?